Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui aos estudos sobre o céu. Damos graças ao Senhor por podermos assim estudarmos juntos, e você que tem acompanhado, este é o vídeo aí que segue a sequência dos estudos, possamos assim, é claro, nos aprofundar cada vez mais no que diz respeito ao estudo sobre esse assunto que muitas vezes é deixado de lado em nossas igrejas, tá bom? Essa é a continuidade. Nós vamos falar um pouco sobre quando a maldição for removida. Ali em Apocalipse capítulo 22, no versículo 3, diz que nunca mais haverá maldição, falando da nova cidade, falando da nova Jerusalém, falando do céu eterno. O apóstolo João diz que nela estará o quê? O trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, o texto diz, o servirão. Então, meus irmãos, vejam a seguinte questão. Hoje nós vivemos no mundo deformado por causa da sentença inicial lá da maldição pronunciada no Jardim do Éden, quando Deus amaldiçoou o mundo por causa do pecado de Adão, que está registrado lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 19. Então veja, tudo que é corrompido, tudo que é quebrado, tudo que é sujo ou dolorido nesse mundo é fruto, irmãos, direto dessa maldição, daquela maldição lá no início do que é conhecido como pecado original. E a esperança do Evangelho não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas é a remoção plena da maldição e trazendo consigo ali a restauração de toda a criação. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que de fato realmente significa quando a Bíblia ensina que Deus diz que nunca mais haverá maldição? Então isso é algo que nós precisamos estar pensando, analisando. Vamos procurar estudar um pouquinho disso hoje, tá bom? Irmãos, temos que entender o seguinte: quando a maldição ela for removida, tudo que é pecado, tudo aquilo que o pecado alcançou, tudo aquilo que o pecado corrompeu, vai ser restaurado através do governo de Cristo, o último Adão conhecido na palavra do Senhor, tá bom? O último Adão ali que vai trazer de volta tudo aquilo que um dia foi amaldiçoado. Nós vamos observar hoje, irmãos, essa verdade através de três pontos, três pilares que nós vamos procurar entender. A suspensão da maldição. Primeira coisa, a suspensão da maldição restaurará o propósito original de Deus. A segunda coisa, a suspensão da maldição estabelecerá o governo pleno de Cristo. E a terceira coisa, nós vamos também observar que a suspensão da maldição envolverá a redenção da criação inteira. Três coisas interessantes que diz respeito à suspensão da maldição, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos estudar é justamente a questão que a suspensão da maldição vai restaurar o propósito original de Deus. E temos como texto base aqui Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o 28, e também pegando ali Apocalipse capítulo 5 e o versículo 10. Entendendo tudo isso, irmãos, nós vamos observar que Deus ele criou o homem para que o homem pudesse reinar sobre a terra, para que o homem pudesse ser o representante do próprio Deus perante a sua criação. O Éden era a plataforma ali desse governo humano sob o senhorio divino. Mas o que aconteceu? Entrou o pecado na história e quebrou esse chamado, quebrou essa vocação do homem. Então, com a queda, em vez de reinar com Deus, o homem passou a viver debaixo da maldição, passou a viver debaixo daquela condenação e maldição que sobreveio sobre toda a criação. E a partir de então, a terra ela produziu espinhos, o trabalho se tornou penoso, se tornou pesado, o corpo ele se inclinou para a morte, e a própria comunhão com Deus foi rompida. Esse foi a pior consequência de todas. Mas aí o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo veio então como o último Adão, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 15 e 45, para trazer de volta, para recuperar aquilo que foi perdido.
Por isso, Apocalipse afirma que seremos reino e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. João fala em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 10. Então, meus irmãos, a questão é essa: a suspensão da maldição, ela não é fuga do mundo, mas ela é a retomada do propósito original. Observemos que Deus nos criou para quê? Para servirmos e para reinarmos ali com Ele. E podemos então fazer uma reflexão: será que nós, ou será que você tem vivido com alguém que está se preparando para herdar então a terra e trazer de volta aquele convívio que Deus previu lá no início, lá na criação? A segunda coisa, irmãos, que nós vamos observar é que a suspensão da maldição, ela estabelecerá o governo pleno de Cristo. Isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 22, o versículo 3, e Daniel também, capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós observamos disso tudo, irmãos, que o trono de Deus, o trono do Cordeiro, vai estar justamente ali no centro da nova criação. Essa é a linguagem do governo absoluto de Cristo. Ele é o rei prometido, aquele que recebeu o domínio eterno, conforme Daniel nos ensina no capítulo 7, versículo 14. E é justamente por causa dele, a terra que antes dominada pela serpente, ela vai ser libertada do engano, vai ser libertada da injustiça. Mas Apocalipse, irmãos, também nos ensina que os servos reinarão também com ele. João fala isso no capítulo 22, o versículo 5 de Apocalipse. E esse, irmãos, é o reflexo da restauração, da autoridade, daquilo que foi realmente trazida através de Cristo. Por isso que o seu governo, o governo do seu Jesus Cristo, ele não é ali centralizador, mas é compartilhado com o seu povo fiel, compartilhado com aqueles que reinarão com ele, que reinarão para ele, o seu povo, os seus filhos. Então observe, irmãos, mediante isso tudo, nós entendemos que a igreja, ela hoje está sendo treinada agora para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso cada decisão, cada escolha que você faz, cada pecado que você vence através das suas lutas, cada ato de fidelidade, irmãos, podemos dizer assim que é um preparo para a eternidade, um preparo lá para aquela situação. Então a questão é: você está se moldando para o reino que vem? Você vive hoje se preparando para aquele reino? E a terceira e última coisa que nós vamos observar é que a suspensão da maldição, ela vai envolver a redenção da criação inteira, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Em Apocalipse 21 também, versículos 1 a 5, é nos ensinado o resultado disso tudo. Então veja, irmão, nós entendemos que a criação, ela geme até agora, Paulo fala isso, aguardando ser liberta da sua corrupção. Paulo fala isso em Romanos 8 e 20. A maldição lá da criação, lá no início, afetou o quê? O solo que se tornou infértil, os corpos que ficaram sujeitos à enfermidade, ficaram sujeitos à morte, a própria natureza que foi marcada pelo caos, pela destruição, e até mesmo, irmãos, as relações humanas que foram marcadas ali pelo ódio, pela opressão, foram marcadas pelo egoísmo. Mas a promessa bíblica é o quê? É renovação, é uma renovação cósmica, irmãos. João diz o seguinte: vi novo céu e nova terra. E ainda diz mais: e ouvi uma grande voz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Então observe, irmãos, que no meio disso tudo nós vamos entender que não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, nem enfermidade, nem injustiça, nem idolatria, nem Satanás. Então vejo que existe um contraste, uma diferença marcante entre Gênesis, que vai dizer lá no capítulo 3, versículo 14, maldita é a terra, e por outro lado Apocalipse 22 e 3, que vai dizer, nunca mais haverá qualquer maldição. Então, enquanto Gênesis a maldição é aplicada,
em Apocalipse a maldição ela é retirada através do governo do Senhor. E isso abrangendo toda a criação. Então, irmãos, a questão é: a nossa esperança ela é material e espiritual. Nós não ansiamos ali por um céu etéreo, um céu desconexo, mas pela redenção plena do corpo, do nosso corpo e também da criação como um todo. Isso nos leva então, irmãos, a fazer o quê? Tratar o corpo com reverência, viver com responsabilidade na questão ecológica pela criação do Senhor, trabalhar, irmãos, com excelência, sem murmuração, esperar o quê? A firmeza, esperando ali com certeza, labutando, tendo a certeza do que vai vir no mundo, irmãos, que Cristo estiver reinando, no mundo que for transformado por Ele. Então, concluindo, irmãos, quando Deus remover a maldição, o homem voltará a reinar em comunhão com Deus. Cristo vai reinar sobre tudo e sobre todos. Reinará com a igreja, sendo co-herdeira também disso tudo. E a criação ela vai ser libertada de toda corrupção e transformada em palco da glória, da existência de Deus. Essa é a nossa esperança, irmãos. E isso não é simbólico, é real, é sólido, é glorioso. Por isso, irmãos, quando nós observamos essas questões, ficamos a imaginar: se hoje você ainda vive debaixo da maldição do pecado, há uma esperança, há um escape. Cristo ele se fez maldição por nós, se fez maldição por nós para que fôssemos abençoados nele. Paulo nos ensina isso em Gálatas capítulo 3. Então o chamado é: volte-se para Cristo. Ele é o Cordeiro no trono, Ele é o último Adão, Ele é aquele que remove a maldição e faz tudo novo. Tudo isso Deus deixou registrado, Deus deixou escrito, para que nós pudéssemos analisar, pudéssemos estudar e pudéssemos ter a bendita esperança, irmãos, de que as coisas não vão acabar como são hoje. Será algo maravilhoso, uma transformação cósmica, plena, total, sob o poderio do Senhor Jesus Cristo. E somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, somente aqueles que realmente entregaram sua vida a Cristo, é que vão usufruir então disso tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e possamos estar meditando justamente sobre essa questão. Quando a maldição for removida, o que vai acontecer? A esperança bendita é nos ensinada nas Escrituras. Que Deus esteja à frente, guiando, direcionando teus passos, sua família, seu ministério, e em tudo lhe seja engrandecido. Até o próximo vídeo, irmãos. Que Deus abençoe e nos sustente sempre em suas mãos.